Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 2 de outubro, volume 11, trecho 98. 25 de julho de 1915. Como Jesus é desventurado no amor. Jesus quer consolo. Continuando meu habitual estado, me lamentava com Jesus por suas habituais privações. E ele, sempre benigno, me compadecia, dizendo-me: minha filha, sê corajosa, ser-me fiel nesses tempos de tragédias e carnificinas horrendas e de amarguras intensas para meu coração. E quase soluçando, acrescentou: minha filha, nesses tempos eu me sinto como desventurado. Sinto-me desventurado com o ferido sobre o campo de batalha, desventurado por aquele que morre em seu próprio sangue, abandonado por todos. Desventurado com um pobre que sente o peso da fome. Sinto a desventura de tantas mães que lhes sangra o coração por seus filhos na guerra. Todas as desventuras pesam sobre meu coração e por elas fico trespassado. E diante de todas essas desventuras, vejo a divina justiça que quer fazer sair em campo o divino furor contra as criaturas, desgraçadamente rebeldes e ingratas. E além disso, quem pode te dizer quanto desventurado sou no amor? As criaturas não me amam, e a tanto amor meu sou correspondido com repetidas ofensas. Trecho pequeno, mas tão forte, né? Deus, ele dizendo que o homem é um desventurado, né? Assim como o homem, ele também se sente, né? Desventurado, né? No amor, né? Pela falta de correspondência das criaturas, né? Então, assim, ele comunica ali que está falando da amargura intensa que ele sente no coração por ver, né, o homem, né, nessa desventura, desgraçadamente, né, na desgraça, né, então como a Aline falou, né, é fora da graça, né, desgraça, né, é fora da graça, é estar fora da graça, né, por burrice, né, quando a gente for para pensar, realmente é burrice do homem, o homem não entende, né, ele acha que pode, é independente, né? Ele consegue viver por si só,
né? Não precisa de ninguém, não precisa de Deus nem de ninguém. Eu estava pensando assim, nossa Jesus, como o homem é assim, meu Deus, né? É loucura mesmo, né? Como ele fala em alguns textos, a loucura do homem. Porque o homem, na sua soberba, né? Ele se vê tão independente, né? E às vezes a gente até escuta assim, eu cresci sem precisar de ninguém. Eu não preciso de ninguém, né? Eu não preciso dar satisfação a ninguém, né? E fica naquele orgulho que, eu tenho trabalho, faço o que eu quero porque eu não dependo de ninguém, eu tenho meu próprio trabalho, eu não preciso dar satisfações a ninguém. Tipo assim, sabe? Então, meu Deus, como o homem, assim, né? Você sabe quando o homem não reflete, não para pra pensar, não medita, né? Só fala idiotice, sinceramente, né? Porque se for pra parar pra pensar, ou se ele parar pra refletir um pouco, né? E sair do pedestal, ele vai ver que ele não é independente, né? Que ele não precisa de ninguém. Nós fomos criados nessa, vamos dizer, nessa estrutura que dependemos. Nós somos dependentes um do outro. Assim como dependemos totalmente de Deus para tudo, porque somos criaturas, né? Nós somos dependentes de Deus, né? Assim também ele fez que a gente dependesse um do outro, né? Vamos dizer assim, essa estrutura que Deus criou, né? A gente vê que uma coisa depende da outra. Nada que Deus criou vive sozinho por si só. Sempre depende. Então a pessoa, eu não preciso e não dependo de Deus, né? Eu vou viver do meu jeito. E aí vive desgraçadamente como Jesus fala, né? É infeliz, né? É infeliz porque está fora de Deus. É infeliz porque não ama a Deus, né? Como a Aline estava falando, muito interessante, né? Essa questão da glória, né? Sobre o que ele falou, né? Nós temos que dar glória a Deus, né? Um pode pensar assim, então, nossa, Deus ele é interesseiro, né? Porque ele quer a glória para ele, né? Ele quer ser amado, então, meu Deus, ele faz as coisas para ser amado, então ele é interesseiro. Olha só como é a visão do homem, né? Mas aí o que a Aline está trazendo aqui é muito interessante, né? Porque a glória de Deus é a nossa felicidade. Ele não é interesseiro. Ele não faz as coisas por interesse, né? Deus não é egoísta e interesseiro. Ele faz tudo isso porque ele quer que a gente porque ele está falando que ele é um desventurado porque ele não é amado. Porque ele sabe que a gente só vai ser feliz nele. O verdadeiro amor, a verdadeira felicidade, né? A gente só vai se sentir completo, pleno e feliz se estiver nele. Fora dele, né? A gente vai viver na desgraça. A gente vai ser um desgraçado, um infeliz. E aí a gente está vendo a situação que está o mundo, porque o homem, né, quer viver fora de Deus, né, sem ter parte com Deus, né, tomando suas próprias decisões ali do seu jeito, do seu modo. E a gente está vendo o que é, né, o homem tomar suas próprias decisões, fazer as coisas do seu modo, do seu jeito. A gente está vendo como é que tá a situação, como a Jesus está falando aqui, ó, né, a questão da guerra, né? Falando da guerra nesse trecho aqui, né? Do peso, da fome. Então, o homem sente o peso mesmo, né? Da fome, né? Sente o peso da desgraça mesmo, porque tá fora da graça. Então, e o homem não percebe isso, né? Então, as coisas estão como estão porque o homem quer viver, né? Separado de Deus. Aí, né? Então, assim, a felicidade de Deus, a glória de Deus, né? Ele se sente feliz e ele recebe a glória pela felicidade do homem. É engraçado, porque é interessante como ele está falando, né? A glória dele é vermos felizes. A glória dele é a gente estar ali com ele, né? A gente ser feliz. A gente participar dessa felicidade e desse amor que ele vive entre eles, né? Aí eu fiquei pensando assim que, nossa, então assim, por isso que eles têm
que fala assim, eu sou feliz, né? Eles são felizes em si mesmo, né? Eu fiquei tentando aqui entender, né, o que Jesus estava falando da para além, né, sobre, né, essa glória, que a glória de Deus é a felicidade dos seus filhos, né? Então eles se sentem felizes em si mesmo, né? Eles se amam, né? E, e são glorificados em si mesmo, né? E eu fiquei pensando, né? Mas, né, por que eles são assim, né? Porque eles não são assim individuais. A gente vê que eles são três pessoas, mas é um só Deus. Porque eles são unidos. É uma união entre eles. Então, eles se amam, né? Eles amam um ao outro. É amor mútuo, né? Eles têm a correspondência do amor entre si, né? A concordância, eles concordam entre si, né? Concordam, amam um ao outro. Então, eles estão unidos, né? Então, por isso que eles são felizes, né, entre si, se amam, né? Tem a glória, né? Por causa disso, por causa dessa, como é que eu posso dizer, né? Dessa troca, vamos dizer assim, dessa união, né? Dessa união. Eles não se veem separados. É tanto que, é por isso que Jesus fala aqui, ó, que, todas as desventuras pesam sobre o meu coração, né? Toda a infelicidade do homem pesa, machuca o coração de Deus, né? Porque o homem está sendo infeliz por pura idiotice, né? Por pura idiotice, né? Realmente por não entender que a felicidade é só nele. E Deus deixa o homem livre, né? Ele respeita o livre-arbítrio e deixa ele fazer o que quer, para ele ver que a felicidade não é o jeito que eles estão pensando. Não é aqui no mundo, não é fazendo essas coisas, essas loucuras que eles fazem, em conquistar as coisas no mundo. E a felicidade deles é em Deus. A nossa felicidade é em Deus. Então, dói demais, pesa toda essa desventura do homem. Então, toda essa infelicidade ele sente por quê? Porque nós estamos unidos, nós fomos enxertados, somos enxertados em Jesus. Nós somos um pedaço de Deus. Ele tirou um pedaço dele e criou cada um de nós. Então, assim, nós somos enxertados, nós estamos em Deus, né? Somos parte dele. Então, ele vai sentir o peso nele. Eles são felizes em si mesmo porque eles se amam, né? Tem amor mútuo entre eles, né? Tem reconhecimento, concordância, entendeu? Mas ainda assim, ele sente um peso e ele fica infeliz porque o homem não está participando dessa felicidade junto com eles. Não está participando dessa felicidade. Então pesa no coração dele porque nós estamos unidos a ele. Nós fomos enxertados, nós somos enxertados em Cristo. Então ele vai sentir toda essa desventura, esse peso dessa infelicidade do homem, por própria escolha mesmo, né? Pela própria escolha, né? Então ele sente essa desventura aí, ele tá falando aqui no coração e por elas, né? Então por causa do homem, por causa dessa dor, dessa infelicidade do homem, né? Eu fico trespassado, né? E assim que é trespassado, então ele se sente, ele é ferido 3 vezes. Isso quer dizer, olha só como é que ele é tão unido entre eles, que a dor não é só Jesus que sente. Não é só Jesus que se sente ferido, sente esse, vamos dizer assim, esse peso da infelicidade do homem. O Pai e o Espírito Santo, três passados. É os três, né? Eles sentem entre si essa desventura, né? Porque a Santíssima Trindade é assim, em Jesus está o Pai e o Espírito Santo. Então nós não estamos enxertados em Jesus, né? Nós somos um pedaço de Deus. Nós saímos, né, de dentro de Deus, né? Cada um de nós. Então, assim, os três, não é só Jesus que vai sentir. É os três. É os três porque eles são felizes em si mesmos e Ele nos criou para participar dessa felicidade. Para sermos felizes com Ele. Para participar desse amor mútuo entre eles. Então, isso é a glória de Deus. Entendeu? Ele não é totalmente diferente da glória que as pessoas pensam,
né, no ser humano, o que é essa glória, dar essa glória para Deus. Nossa, Deus, ele só quer as coisas para ele, só pensa nele, né? Ah, ele quer ser amado, nossa, né? Então ele nos ama e faz todas essas coisas para poder, né, ser correspondido. Nossa, então ele tá pensando, ele não tá, né? Ele, 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 a glória dele, como a Aline falou, a glória dele, eu anotei aqui. Deus não está interessado na glória para ele, em si, né? Ele é desapegado até de si mesmo, ele não pensa em si, né? Ó, Deus não é interesseiro. A glória dele é a felicidade das criaturas. O que dá glória a ele é ver que o homem está vivendo ali de acordo com o plano dele, né? Que é de felicidade, de participar dessa vida junto com Deus. É só isso, a única outra coisa. Então, assim, é como a Aline está falando aqui, amar a si mesmo é estar amando a Deus. Né? Amar a Deus é amar a si mesmo e também amar o próximo. Aí daí a gente lembra, né, também dos 10 mandamentos, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É bem isso que a Aline está falando, né? Então, é bem isso que a Aline está falando. E é incrível e Deus, né, montou, vamos dizer, toda essa estrutura para vivermos aqui, essa forma independente, dependentes um do outro, para poder, né, viver isso que ele vive entre eles, esse amor mútuo, né? E quando a gente ama o próximo, a gente está amando a Deus, porque nós não somos separados, nós somos uma família, né? O homem se vê separado, vê como tem, né? Cada um tem seu corpo, ali, então vive de forma individualista, cada um pensando em si, né? Mas a gente não é separado um do outro. Nós estamos ligados, unidos um com o outro e com Deus. É união, nós estamos ligados, somos uma família. Somos uma família, né? Então, assim, né? Amar a Deus é amar a si mesmo, né? Amar o próximo é amar a Deus. Então, você vê né, essa conexão não existe, né? Então, a gente só se desconecta dessa união quando a gente quer viver do nosso modo, né? Da nossa própria vontade. Viver do nosso jeito. Então, a gente se desconecta, né? Então, dessa vontade, né? E não participa desse amor e dessa felicidade. Então, é como Jesus está falando, só Ele está amando. Ele se sente muito infeliz porque Ele não é amado. Ele nos ama muito, 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 e a felicidade, né? Ele se sente feliz, né? Ele, por nos ver felizes, Ele não quer nos ver felizes, né? É um Deus que só pensa, né? Em nós, nos seus filhos. Meu Deus, é muito incrível, né? É um Deus que só pensa nos filhos. É um Deus que só se ocupa com a nossa felicidade, com o nosso bem. É a ocupação de Deus. Não vamos pensar assim, a gente pensa assim, qual é o trabalho de Deus, a ocupação de Deus, né? É a felicidade. É a felicidade dos seus filhos. É só isso que ele pensa, né? Parece que é só isso que Deus pensa. É só isso que existe para Deus, assim, tipo assim, né? De tanto amor que ele tem para com, porque ele nos criou para isso, né? Ele não queria ficar ser feliz só. Ele, sabe como ele não é egoísta? Deus não é egoísta porque ele poderia muito bem não ter criado a gente. Ele já era feliz em si mesmo, se amava entre si, né? E já se, né, tem essa vida entre si, mas meu Deus, ele é tão incrível esse Deus que ele quis, né, que mais as criaturas, criou as criaturas para participar dessa felicidade, vivenciar essa felicidade que ele vive entre eles, vivenciar esse amor que ele vive entre eles, né, nessa união com eles. Meu Deus, é muito incrível, né? Então, muito interessante a gente entender essa questão da glória de Deus. O que é a glória de Deus, né? Tirar esse olhar humano do que é a glória de Deus, né? E você vê como tudo é o oposto, tudo que a gente pensa, o pensamento divino é o oposto do pensamento da criatura, né? Então a gente pode até pensar de modo egoísta, a glória de Deus. Então né? Ele pensa em si, então ele não é desapegado de si. Não, a glória dele é a felicidade dos seus filhos. Ele se sente glorificado porque, né, os seus filhos estão felizes, estão com saúde, estão bem,
né? A gente não se sente feliz por ver os nossos filhos crescendo bem, com saúde, no caminho certo, né? A gente se sente muito feliz e honrado. Então, é a mesma coisa em Deus. A gente quando vê nossos filhos que, né, deu tanto amor, né? Vamos pensar assim, nós como os pais, né? A gente criou nossos filhos com tanto amor, com tanto cuidado, né? E com tanto zelo ali, noites acordadas, né? E preocupados e zelosos ali, criando os seus filhos, né, ali na educação, tudo direitinho. E aí o filho vai crescendo, chega, né, naquela fase, né, de adolescência, vai crescendo e vai se desviando, vai ficando rebelde, vai buscando fazer coisas erradas. Então os pais se sentem muito tristes por ver os filhos, né, vivendo uma vida desgraçada, né? E aí a gente pensa assim, nossa, eu amei tanto, dei tanto amor para o meu filho, e olha só o que ele está fazendo, acabando com a vida dele. Então os pais se sentem muito infelizes, não, né? Sofrem muito, né, pelo caminho que os filhos estão, né, percorrendo, né, pelas suas próprias escolhas, né? E os pais aconselham, né? A gente dá conselho e eles não ouvem, né? É, é, os tempos são outros, né? Eles falam. Esses tempos são outros, vocês são de um outro tempo e assim, né? Não querem, não escutam os conselhos do pai, querem fazer do seu jeito, do seu modo, né? E aí vai cada vez mais, né? É, se desgraçando, né? Cada vez mais sendo infelizes por não ouvir os seus pais, né? Por se distanciar daquilo, né? De tudo aquilo de todo o ensinamento, de todo aquele amor. Então se afasta desse amor, né? Não tem é, essa mais união com os pais, né? Quando as crianças são pequenas tem essa vincularidade, né? Assim de estar ali, de confiar, né? De confiança nos pais, né? E confia plenamente nos pais e quando cresce, né? Parece que começa a desconfiar, não confia mais nos conselhos dos pais e quer fazer do seu jeito, né? E assim a gente se sente infeliz, né? Pelo caminho que os filhos estão, né? Percorrendo. Cresceram e desviaram totalmente o caminho. Então a gente se sente, né? Desonrados, né? A gente se sente muito infeliz, né? Pela ingratidão dos filhos, né? Pela rebeldia, né? A gente também se sente assim como Jesus está falando, né? Desventurado no amor, né? Não é correspondido. Os filhos não correspondem ali aos pais, o amor dos pais, né? Se tornam rebeldes e ingratos. Então, é a mesma coisa a Deus. Então, assim, os pais se sentem, né? Desonrados, vamos dizer assim, não tem, quando os filhos, né, crescem bem, né? Os pais ficam tão orgulhosos, tão honrados, né? Então, assim é Deus, ele não se sente orgulhoso e honrado pelos seus filhos porque estão rebeldes, ingratos. Não corresponde o amor de Deus, né? Então, os pais amam, né? E assim como o pai ama, né? Nosso Deus ama e o homem não corresponde. O amor é o ingrato, não reconhece tudo o que o pai fez por nós. Tudo o que o pai fez por nós e faz, né? E continua fazendo, não reconhece, não agradece. É a mesma coisa, os filhos para com os pais. É a mesma situação, né? Então, quando a gente vê essa situação, né, das famílias, é o que acontece, né? Com a relação entre os homens, as criaturas e Deus. A relação dos homens para com Deus. É como tratam a Deus. Assim mesmo, né? Com rebeldia, ingratos, não reconhecem e não agradecem o amor de Deus e tudo que Deus fez. Então, né, Deus não é correspondido, né, com amor, mas com ofensas, né? Então, por isso que ele se sente amargurado, né, e sente muita dor, né? Porque a gente saiu dele e a gente é enxertado nele, né? Então, é muito importante a gente pensar aqui, né? Então, eu anotei tudo que a Aline estava falando aqui, né, para até não esquecer. Eu vou só ler aqui o que eu anotei, né? Então, Deus sofre porque as criaturas não o correspondem. Então, esse é o sofrimento de Deus, a falta de correspondência, né? E aí, a glória de Deus e a felicidade dos seus filhos, né? Eu anotei os pontos aqui que ele falou. Deus não é egoísta.
Nós somos desventurados porque vivemos afastados de Deus. Deus se sente desventurado por ver o sofrimento dos homens, pois o homem sofre porque não ama a Deus, não reconhece e é ingrato. Então, foram os pontos que eu anotei aqui, né, do que foi falado na parte do diário, muito interessante para a gente refletir e meditar, né, no dia de hoje. Amém, Fiat?